Olha aí, meu amigo, o pessoal do Ministério da Fazenda do governo Lula, no caso o senhor Rogério Ceron, que é o secretário do Tesouro, que obviamente, portanto, está debaixo do guarda-chuva do Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, mandou a real e falou que o arcabouço fiscal é insustentável. O arcabouço fiscal que foi criado, proposto, defendido pelo governo Lula, aprovado pelo Congresso Nacional, que foi a grande motivo aí de festa, de alegria para o governo Lula, seria o legado do Haddad para o Brasil. Esse arcabouço fiscal é insustentável e os parâmetros dele já podem ser revistos em 2027. E o Rogério Ceron só está falando que é 2027 para não ficar feio demais para a atual gestão, porque ele sabe que o arcabouço fiscal já é insustentável, ele nasceu assim e está condenado ao fracasso. E condena o Brasil a quebrar, a falir, a bancarrota econômica. Então, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Pois bem, Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, um cara que está ali pertinho com o Fernando Haddad, é da equipe próxima dele aí, tem um cargo muito importante, e ele deu uma entrevista ontem para o pessoal da CNN, falou o seguinte, né, a respeito do arcabouço fiscal, que a partir de 2027, esse modelo vai ter que precisar passar por ajustes. Ele diz que podem passar por ajustes, mas pode ser que isso aqui muito provavelmente tenha que ser ajustado para limitar o aumento real das despesas e garantir a estabilização da dívida pública. E ele falou o seguinte: hoje, os parâmetros atuais do arcabouço fiscal permitem um aumento real de 0,6% a 2,5% ao ano das despesas, a depender do avanço do PIB. Obviamente, o governo Lula está fazendo o diabo, junto com o Márcio Postman, com o pessoal do IBGE, para fazer o PIB crescer acima de 3%. Então nós temos uma certeza total de que as despesas sempre vão crescer 2,5%, que é o teto do crescimento previsto pelo arcabouço fiscal. Obviamente, isso é um problema para a sustentabilidade da dívida pública. De maneira aqui, né, que o Rogério Ceron falou que pode ser aqui que, eventualmente, esse limite caia para 1% ou 1,5% para estabilizar o endividamento. E, primeiro de tudo, a gente tem que colocar isso claro. E eu sempre tenho colocado isso claro, falei desde o início, quando esse arcabouço fiscal foi proposto, um monte de gente defendeu essa estrovenga, não sei por qual razão. Os políticos, eu sei por que eles defenderam, é bom para eles. Eles se deram muito bem nessa história. Claro, aumentou o gasto, vão ter mais orçamento para gastar, para torrar, para pocar, como nós dizemos aqui na minha terra. Então, para os políticos que aprovaram isso aí, uma maravilha, tanto que passou com tranquilidade. Agora, pessoas fora do setor político, do setor público, defendendo isso, eu nunca entendi. Porque o arcabouço fiscal, primeiro de tudo, primeiro ponto para ser contra o arcabouço fiscal, foi proposto pelo governo Lula. Não tem como ser algo positivo, não tem como ser algo fiscalmente responsável, não tem como ser algo austero. Obviamente não é para gastar, mas é a índole do PT, é o DNA do PT. Então, só por ter sido proposto pelo Lula, pela equipe dele, isso já deveria ter sido recusado. Mas se a gente descer aos pormenores, fica evidente qual que é, de fato, o grande problema do arcabouço fiscal, principalmente na comparação com o teto de gastos. Porque o regime antigo não foi criado para cortar gastos, não, foi criado para limitar o aumento dos gastos. Então, é para causar uma estabilidade, correção apenas pela inflação. E aí, com o índice de inflação maceteado pelo governo, como geralmente é, isso joga a favor do controle da dívida pública, porque na prática os gastos vão subir menos do que deveriam, entre aspas, porque se a inflação está maceteada, está colocada para baixo artificialmente, via manipulação, tortura numérica, então isso significa que as despesas vão crescer menos do que poderiam crescer se os dados de inflação fossem mais realistas. Então, o modelo antigo limitava o crescimento a apenas o reajuste da inflação. Tinha um monte de buracos, exceções, a gente sabe disso.
aconteceu o período da pandemia e, enfim, créditos extraordinários, mas funcionou razoavelmente bem porque no final do governo Bolsonaro, ele entregou para o Lula uma dívida pública, uma relação dívida sobre PIB que tinha caído, estava em queda, estava ali em 71%, se eu não me engano. Então é um modelo que se mostrou bastante interessante nesse sentido, porque se o PIB começar a crescer bem, vamos levar em consideração os dados do PIB aí do governo Lula, né, crescendo mais de 3%, e as despesas sendo ajustadas apenas pela inflação, na prática a relação dívida sobre PIB vai cair, né? Isso que aconteceu lá no governo Lula. Só que veio o arcabouço fiscal proposto pelo atual governo. E qual que era a ideia por trás do arcabouço? Fazer exatamente o oposto do teto de gastos, permitir o aumento dos gastos em qualquer circunstância, até se tiver recessão. Sim, até se tiver recessão, o arcabouço fiscal prevê crescimento dos gastos públicos e tem um piso de 0,6. Ele não fala crescimento real, né, que é crescimento real, acima da inflação. Não fala crescimento zero. Vamos começar do zero e, a depender do resultado econômico, vai subir um patamar maior. Não obrigatoriamente vai ter crescimento das despesas. É por isso que a dívida pública vai crescer com esse arcabouço, como tem acontecido. E eu não consigo entender como tanta gente não percebeu isso logo de início. Passou batido por essa questão, não percebeu que o arcabouço fiscal inexoravelmente levaria ao aumento da dívida pública. Ele foi criado para isso, para permitir ao governo Lula gastar mais dinheiro, torrar mais grana. Aí agora o Rogério Ceron vem falar o seguinte, né? Defendendo aí que esse limite de crescimento tem que cair. Ele próprio já compreendeu, obviamente, é um cara que entende do assunto, que há uma margem de tolerância para o crescimento da dívida muito elevado. Mas como ele sabe que não dá para o governo Lula, aliás, o governo Lula não vai, em hipótese alguma, reduzir o gasto, segurar o gasto, estabilizar, ele colocou um patamar menor. Para quê? Para que haja aí uma sustentabilidade ainda por algum tempo, uma sobrevida econômica. Então ele disse o seguinte: se a discussão é simplesmente melhorar o resultado primário, é possível, basta a gente fazer um esforço maior. Para atingir isso e ser crível, é necessário reduzir o limite da despesa? Um próximo governo democraticamente eleito pode definir. E aqui veja, né, que ele está falando aí de uma reeleição, por exemplo, né? Enfim, ele fala aqui que o avanço fiscal é bom, nossa, está funcionando pra caramba, né? Nós tivemos aqui o segundo melhor resultado fiscal da década em 2024. Perdendo para quem? Exatamente, para o Bolsonaro, né? Mas aí ele diz, a discussão é, esse avanço é suficiente? E não, né, meu amigo, não é suficiente. O resultado fiscal de 2024, que é deficitário, não é suficiente. Obviamente, né, de forma absolutamente inquestionável, não é suficiente. Enfim, né? Aí ele levanta esse ponto, que é um debate justo a respeito da questão dos limites do arcabouço fiscal, mas isso tem que passar depois do período eleitoral, para você ter uma racionalidade melhor. Período de campanha é complicado realmente você fazer isso, porém é importante frisar também que é complicado manter esse arcabouço por mais tempo. Cada ano que se passa com a vigência desse modelo é um ano a mais com o Brasil se afundando em dívidas, fora que o arcabouço fiscal tirou algumas travas do teto de gasto que acabam se tornando armadilhas fiscais, armadilhas orçamentárias, como, por exemplo, o retorno da vinculação do crescimento dos gastos com saúde e educação ao crescimento real da arrecadação. E o governo Lula está batendo recordes atrás de recordes de arrecadação. É impressionante. Agora, o mês de janeiro teve uma arrecadação fenomenal também, né? Teve até um superávit recorde para o mês de janeiro por causa disso. Eu fiz até um vídeo explicando esse tema. Ou seja, está crescendo a despesa e crescendo muito rápido, partes da despesa crescendo acima do próprio arcabouço fiscal, dos limites do arcabouço fiscal, é uma coisa totalmente insustentável. Então, gente do governo Lula, que ajudou a parir esse sistema, esse modelo fiscal, que foi concebido, criado para permitir ao governo Lula gastar mais e gastar progressivamente mais, gente desse governo já assume que isso é algo, uma furada. Isso aí é algo que vai levar o Brasil para a bancarrota muito rapidamente e que em 2027,
que é logo ali, meu amigo, isso vai ter que entrar no debate, porque senão o Brasil vai quebrar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.